Boa noite, bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. Hoje a gente está de novo de horário novo, 9 da noite, e a gente vai falar sobre um tema novo também, que é a questão dos relacionamentos. E relacionamentos? Relacionamentos entre neurodivergentes, especificamente os relacionamentos afetivos. A gente está criando uma nova maneira de funcionar hoje, a gente vai testar, trazer uma frase inicial e uma frase final, para ver como que isso fica a nível geral. Podem dar os retornos YouTube e por aqui ao vivo também. Enfim, os relacionamentos atuais possuem diversos desafios, incluindo a tecnologia, liquidez, discursos de gênero e aspectos particulares. E aí, a gente já entra... Primeira coisa, a gente vai falar de relacionamentos como um todo, porque não adianta a gente falar de um assunto no específico sem trazer o que compõe o desafio de relacionamento hoje, que não é pouca coisa. Então, a gente já começa falando de Bauman, Zygmunt Bauman, modernidade líquida. É muito clássico falar de Bauman quando se fala de relacionamento. E ele basicamente fala sobre o quanto a gente está vivendo um momento com relações líquidas que se esfarelam por qualquer coisa. Então, uma discussão acabou o relacionamento. Uma relação que dura uma curtida de rede social, ou que vai embora por um vídeo. E aqui não estou falando de vídeo de mulher, estou falando de um vídeo qualquer que não necessariamente tenha a ver com a temática de sexualidade. Então, são relações tão finas que qualquer coisa destrói elas. Ou talvez nem destrói, porque você destrói o que tem algo construído. Isso fala também de relações familiares, de relações de amizade, porque qualquer relação para ser duradoura ela é construída e exige manutenção. E aqui a gente já entra pensando, inclusive, o quanto, historicamente, as relações mudaram até as regras que estão sobre ela. Se a gente for voltar no tempo, as mulheres, quando engravidavam, década de 50 para frente, solteiras, havia muito preconceito. Era obrigada a casar e assim por diante. E isso foi se quebrando. Porque também essas regras foram se quebrando. Ao mesmo tempo que a gente está num momento hoje e que a fluidez de regras também é muito grande. E aí a gente tem um desafio para os adolescentes, que é: qual é a minha sexualidade, a minha orientação? Quem sou eu nesse universo que também tem tantas opções? E aqui essa fala não vai nem para a linha de certo ou errado, está muito longe disso. É só o quão complexo é ser adolescente, inclusive no aspecto de sexualidade hoje. Porque basicamente é um grande cardápio que você tem na sua frente. E o desafio deles é entender isso de maneira autêntica. Quem sou eu nesse processo? E o que me interessa? E isso passa também nos formatos de relacionamento, que também possuem várias regras. E que regra é essa que eu vou escolher? Se eu escolho uma regra muito alternativa, para além da monogamia, eu estou disposto a ser julgado? Pensando aqui em várias práticas sexuais possíveis. E nesse mundo de tantas regras, como é que eu vou fazer uma escolha e viver? Algum comentário aí, Simone? Pode ir, depois eu entro. Levanta a mãozinha, vamos facilitar isso. E aí, ainda relacionando com Bauman, a gente já entra em redes sociais, que é um elemento, eu acho que é o da Simone. Vê aí, Simone. Melhorou, gente? É que eu tô com o tablet, meu computador travou completamente. Tá meio Então, tira um complicado. áudio, no caso, quando é assim. As redes sociais, elas vêm literalmente metrificar essa liquidez. E uma liquidez que agora é contada por likes, e por curtidos, e por comentários, e que antes não tinha essas métricas. Isso torna muito desafiante, porque é aquela coisa, o homem ou a mulher, pensando em vários tipos de casais, postam alguma coisa, se o outro não curtir, não gostou de mim. Ou curtiu a foto de uma amiga, de um amigo, nossa, quer namorar com ela? Claro que também pode ter esse significado, mas é passível de tanta interpretação. São linhas tão tênues que a gente pensa.
E isso passa também nos aplicativos de relacionamento. O Tinder, que é um dos famosinhos que tem por aí, numa das pesquisas que a gente fez, que é uma tese de mestrado, salvo engano, uma tese de mestrado, mas o título é esse, O Amor na Era da Livre Escolha, uma análise sobre o papel dos relacionamentos, das redes sociais e do Tinder nos relacionamentos amorosos, que é da Unicinos, que traz o quanto as pessoas escolhem. Ele fez um experimento que havia 3 grupos. Um grupo escolhia só pela foto, outro pela descrição, e o outro só encontrava a pessoa. Alexandre, realmente. Adolescentes com depressão por falta de likes. O like enquanto essa valorização do outro mesmo. Nesse sentido, a gente tem até os close friends, amigos próximos da rede social, que traduzem isso literalmente. Eu mostro isso só para alguns. No Tinder, a partir dessa pesquisa, quem escolhia só pela imagem ignorava o aspecto carisma, que era a questão real da pessoa. Então, quer dizer, uma coisa é aquilo que eu me descrevo em rede social, que eu coloco a foto e assim por diante. Outra é quem eu sou. E quem eu consigo ser e mostrar também. A gente também não pode esquecer dos papéis de gênero, aquela ideia do que a mulher pode fazer, do que o homem pode fazer, e quem é que pensa isso, quem é que decide isso. Aspectos econômicos também são igualmente importantes, no sentido de que estar muito bem ou muito mal financeiramente pode ser um motivo para um divórcio. As crises podem ocorrer ao redor disso de várias maneiras. Simone, até aí, tranquilo? Alguma coisa que você quer colocar antes de entrar em neurodivergência? Perfeito. E entendendo tudo isso que é complexo, sem a gente pensar em neurodivergência, quando você coloca em um relacionamento pessoas de quaisquer neurodivergências, e aqui pensando na tríade de superdotação, autismo e TDAH, a gente sabe que o conceito é mais amplo. O quanto as sensibilidades, apesar de tudo isso, não complicam ou facilitam esse relacionamento para ele acontecer. E aqui pensando na rigidez cognitiva de cada um, aqui pensando no senso de justiça de cada um, que pode ser igualmente intenso, o que seriam as manias, mas que passam muito por esses entendimentos de qual é a maneira mais eficiente de funcionar, os desafios de comunicação, que a Natália sempre traz para mim, né? Autistas não dão contexto nas falas, e o quanto a falta de contexto nas falas traz desafios de entendimento de maneira geral. Também a ideia do ler o outro. Vamos pensar um autista em um relacionamento. Se eu não sei ler o outro, e o outro espera que eu dê um presente no dia dos namorados, e isso para mim não é importante, ele vai ficar bravo comigo, mas o outro não me falou. Como é que eu faço com isso? Ninguém me falou que isso era importante. Ou a gente, pegando na perspectiva do TDAH, pensando no TDAH, uma pessoa autista é uma pessoa com TDAH. Um pode puxar o outro para a socialização e um pode puxar o outro para o funcionamento minimamente mais consecutivo, não tão aleatório. Então, são potencialidades muito intensas, para cima ou para baixo, quando a gente pensa nessas possibilidades. Complementa um tiquinho aí, moça. Então, relacionamentos, né, são compromisso e construção. É uma coisa que você está trabalhando o tempo inteiro, né? E como fica isso com a intensidade da neurodivergência? Com a hipervigilância, a capacidade de perceber os microsinais e com toda a sensibilidade que molda a nossa forma de nos relacionar, né? Então, um relacionamento para uma pessoa neurodivergente vai ter uma dimensão toda especial, vai sentir muito, vai sofrer muito cada decepção, uma super memória para lembrar de qualquer pequeno trauma,
uma hipervigilância para perceber pequenos sinais do que possa estar errado ali, e um medo de confiar, de se abrir e de viver, né, essa intensidade que emerge por todos os poros da pele com o outro, né? Será que eu vou me entregar desse jeito e eu vou ter a entrega que eu espero, né? Elas são relações peculiares, né? E precisa de um equilíbrio para essa conexão. E esse equilíbrio vem muito da autorregulação de cada um das duas partes do casal. E então, a neurodivergência pede que, dentro de um relacionamento, os dois tenham espaço para se autorregular, que possam ter sua solidão, seus momentos de se organizar internamente. Então, né, vai ser um presente ou um desafio, porque também amar nessa intensidade é bom. E como que a gente constrói um relacionamento saudável com medo de tanta vulnerabilidade, com medo de todas as suas imperfeições? Como eu vou me abrir e mostrar como eu realmente sou, se eu tenho um padrão de julgamento super alto para mim mesmo e para o outro? E como eu vou expressar o que eu quero do outro e que eu acho que eu quero, é uma solidão complexa por causa de todos esses fatores. Então, a gente tem que tentar se entregar e também deixar claro o que a gente quer e o que o outro espera da gente, né? A comunicação é um grande desafio. E aí fica a pergunta, né? Como podemos transformar nossas intensidades em laços que fortalecem e não em barreiras que afastam? Uau! Impressionante, Silvia. Um resumo e um complemento excelente que você trouxe. Gente, obrigado pela participação, vocês foram excelentes, espero que curtam e complementem, e comentem, e façam tudo que tem que fazer no YouTube, é isso aí. Ainda vou criar essa linha tão bonitinha. É isso, obrigado, tchau.